Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalizo. Estou aqui hoje com vocês para trazer a atualização do nosso relatório de onde investir em 2018. Eu pedi para o pessoal da análise também já fazer uma análise do ano que vem, né? Justamente a gente fazer esse link 2018 e 2019. A gente vai entender porque, olhando aqui o relatório, a gente tentou fazer uma linguagem mais simples, direta possível, bem resumida em relação à questão do que a gente espera aí pelos próximos meses. Tá? O post está no nosso blog, eu vou colocar o link aqui, e quem quiser também pode baixar o relatório em PDF, eu vou colocar o link, é só colocar o e-mail, tá? Que já vai ter acesso ao relatório em PDF. Então a gente trouxe, como eu comentei, as expectativas para esse ano, para o ano que vem, muito baseados numa questão fundamental, justamente linkar 2018 com 2019 em função da questão das eleições, né? Os clientes vinham perguntando a respeito das eleições desde o ano passado. A gente sempre comentou que era um pouco cedo para falar de eleições. Para quem não se lembra, no ano passado o Dória chegou a despontar como favorito, falou no Luciano Huck, e a gente sempre se manteve naquela turma de que acreditava de que quanto mais as pessoas se resguardassem, né, maior chance elas teriam de chegar até esse estágio atual. Obviamente o cenário é muito indefinido, deve ser a eleição mais disputada aí desde 89, ainda é cedo para definir se vão ser esses os candidatos. A gente viu aí nesse final de semana pesquisas com o Lula, né, que não deve concorrer. Aí tinham algumas pesquisas que não consideravam que o Joaquim Barbosa não fosse concorrer, que seria um candidato bem forte, né, mas que ainda não foi testado, né. Enfim, o cenário ele é bastante embaralhado, mas obviamente a questão que importa é: o próximo presidente precisa fazer reformas, né? O Brasil precisa de reformas, não tem mais dinheiro. Hoje mesmo a Marina Silva participou de um evento que seria uma candidata de esquerda falando que precisa fazer reformas, né? Então esse candidato de centro sendo eleito, um candidato que banque essas reformas, tem tudo para continuidade, tem tudo para 2019 a gente ter uma continuidade do cenário desse ano, que é o quê? Um cenário de juro baixo, inflação baixa e de crescimento, mesmo que moderado, da economia. Primeira questão que nós colocamos falando de riscos, né? Falando dos riscos internos, seria não ter um presidente reformista, bem pelo contrário, um presidente populista que não fosse fazer reformas, né? E apostasse mais na mesma estratégia de quando nós tínhamos a Dilma, por exemplo, que era gastar dinheiro adoidado, né? Inchar o Estado, não dá mais. Esse seria o risco interno. E o risco externo, obviamente, subida de juros muito elevado nos Estados Unidos. A gente viu essa questão no final de semana, teve bombardeio na Síria, ou mesmo uma guerra comercial, tá? Então tem alguns fatores aí que poderiam atrapalhar, principalmente essa questão do juros subir mais do que o esperado nos Estados Unidos, né? Se espera entre 3 ou 4 altas de juros esse ano. Se houvessem mais altas, quem sabe 5 ou 6 não seria positivo. Se a inflação americana subisse demais, os juros começassem a subir lá também, não seria positivo. O normal daí, já no curto prazo, a gente tem uma migração do dinheiro para saída de emergentes para países mais desenvolvidos, né? Justamente até para aproveitar as taxas de juros mais altas lá fora e comprar títulos mais seguros, porque apesar de tudo, países da Europa, Japão, China não é desenvolvido, mas Estados Unidos, né, ainda são os portos seguros, e se os Estados Unidos pagar mais juros, é normal as pessoas tirarem o dinheiro daqui e colocar lá fora, tá? Mas excluindo essa questão externa ou alguma coisa nova que possa aparecer, né? Esse cenário aqui não é uma coisa fixa, não é imutável, ele pode se alterar, ele deve se alterar, e a gente vai surfando com essas alterações também, tá? Mas é importante sim fazer essas projeções. Então, em relação a juros deve baixar para 6,25 agora em maio, deve ficar até o final do ano essa expectativa, mas já tem gente falando que o juro pode cair para 6%. Por quê? Porque a inflação continua muito acomodada, né? Como a economia não cresce de forma pujante, talvez, na melhor das expectativas, se a gente pegar os mais otimistas, os especialistas do mercado,
Eles falam a economia crescendo de 3 a 3,5 esse ano, 4 e 4,5 no ano que vem. Considerando a nossa base de comparação 2017, 2016, principalmente 2016, 2015, que o PIB derreteu, mesmo tendo uma base com uma base de comparação tão baixa assim, se crescer 3% esse ano não é muito, se crescer 4% no ano que vem não é muito também, e aí pode ser que isso acabe não impactando na inflação, e se não impactar na inflação e não tiver crise externa, não tem motivo nenhum para o Banco Central aumentar juros aqui, né? E se a inflação continuar, em 12 meses continua abaixo dos 3%, que é o piso, né? Quanto mais tempo ela continuar acomodada, por mais tempo o juro pode baixar. Obviamente a gente mantém aquele cenário de que o juro não deve cair muito mais do que está agora, né? O cenário de 6,25 era o nosso melhor cenário do ano passado. A gente acreditava em 6,5, 6,75 e 6,25 seria o mais benigno, é o que o mercado acredita, né? Em relação ao PIB, como eu comentei, a expectativa de crescimento entre 2,5%, 3,5% nas melhores hipóteses para esse ano. Quem sabe 4, 4,5% no ano que vem ainda não impactaria na inflação, mas já é uma recuperação. A gente vê diversos setores aí que têm recuperado bem, setor de varejo, setor de construção civil, a indústria, né? É importante também para a recuperação da economia como um todo. Então, para esse ano, né? E para o ano que vem, tendo esse cenário de hoje, renda fixa, basicamente aqui na Capitaliza a gente continua com essa recomendação de aguardar. Claro, eu tenho uma taxa pré-fixada boa, que eu quero investir porque para mim 11% ao ano é bom, ok? Eu quero me proteger contra a alta da inflação, vou comprar um título IPCA+, ok? Mas de uma forma geral, vendo o momento atual, para quem tem paciência é o momento de aguardar, colocar no CDI, e a partir do momento que os juros começarem a subir, as taxas da renda fixa vão melhorar também. Isso pode demorar 12 meses, 24 meses, mas se a curva de juros der uma guinada boa, a expectativa é que os títulos também tenham a sua rentabilidade melhorada, tá? Então, basicamente, pré-fixado, baixa exposição, IPCA mais média exposição e alta exposição em títulos atrelados ao CDI, mas como eu falei, depende do perfil de cada um. É um trabalho que a gente faz com os clientes, né? Um trabalho diferenciado, ter muito contato com o cliente, e se o cliente demandar, tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente também, né? Inclusive, um dos posts aqui que tem nesse artigo fala sobre se vale a pena trocar títulos públicos por crédito privado. A gente deve ter um enorme, com a torneirinha do BNDES aí fechando, deve ter várias empresas boas emitindo dívida para captação no mercado. Foi um mercado que cresceu muito do ano passado para cá. A gente acompanha, por exemplo, a carteira dos fundos de investimento, aumentaram muito a exposição em debêntures, então tem uma série de alternativas também em crédito privado, tá? Fundos multimercado continuam bola da vez. Obviamente, muitos fundos fecharam. O nosso trabalho de garimpagem está muito maior, né, do que estava há 1 ano e meio, 2 atrás. Muito fundo fechando ou abrindo outros veículos de captação, mas com prazos mais longos de resgate, que às vezes não faz tanto sentido assim. Mas com a economia, com o juro embaixo, economia em recuperação, esses fundos têm uma exposição boa em renda variável também, têm uma exposição boa em alguns produtos no exterior que continuam interessantes, né? Até da semana passada para cá o dólar deu aí uma alta boa, né? Então tem sim alternativas em fundo multimercado, principalmente para quem quer ter uma rentabilidade maior do que a renda fixa. Obviamente, sempre cuidado com a questão da volatilidade. Nós temos fundos multimercado que têm uma volatilidade mais baixa e tem fundos multimercados que têm uma volatilidade muito alta, que são praticamente aí fundos de renda variável, tá? Então esse é um trabalho que a gente faz também, mas já antecipando, né, a gente acaba recebendo muito dessas perguntas. Cuidado para quem tem o perfil conservador, para não deixar a carteira com muita volatilidade, mas ainda tem muito fundo multimercado que a gente consegue aproveitar e ter boas rentabilidades. Investimentos no exterior e COIs, né? A gente tem uma média para baixa exposição em COIs, mas ainda tem alternativas bem interessantes. Em investimentos no exterior, a recomendação para investimentos em ações lá fora diminuiu bastante, né? Os mercados atingiram máximas tanto nos Estados Unidos
quanto na Europa. Até o Japão atingiu patamares aí que há mais de 20 anos não batia. A nossa exposição diminuiu e ela ainda é considerável, né, razoável para a renda fixa lá fora, que sempre é uma alternativa interessante de diversificação de investimentos e também através dos fundos multimercados que têm investimentos lá fora. Fundos imobiliários também, os fundos subiram bastante, né? Se a gente pegar o IFIX subiu quase 60% em 24 meses, né? A maioria das nossas recomendações andaram muito bem aí do ano passado para cá, principalmente, né? Tem boas alternativas ainda, tem fundos que tem vacância, que daqui a um pouco essa vacância diminui, os fundos podem ter uma rentabilidade, mas de uma forma geral, os fundos estão bem mais caros do que estavam no ano passado. Obviamente, depois da alta, muita gente pergunta, né? Porque isso aí começa a sair na mídia, vamos dizer assim, tem que ter um cuidado redobrado, né? Mas tem boas alternativas. Hoje, se pegar ali boa parte dos fundos que nós recomendamos, já estão próximos ao preço teto, que seria o preço máximo de entrada. Então tem que tomar cuidado, lembrando sempre que fundo imobiliário é renda variável, né? Eu posso ter sim uma renda, entre aspas, fixa, que é o pagamento do aluguel, né? O pagamento dos proventos, mas a cota ela tem volatilidade parecida com ações, né? Eu posso negociar em bolsa, então tem volatilidade também, não é renda fixa, né? Mas como eu falei, ainda tem boas alternativas. E finalmente, bolsa de valores, né, pessoal? Também para quem tem o perfil mais moderado, agressivo, continua muito interessante, apesar do Ibovespa estar perto das máximas, aí 83 a 85 mil pontos. A bolsa aqui no Brasil não sobe há muito tempo, né? Boa parte das ações ainda estão defasadas, né? Para quem nos acompanhou do ano passado para cá, tínhamos ativos favoritos que nós conseguimos surfar bem, tanto no curto prazo quanto para médio e longo prazo, né? Ou ativos com bons pagadores de dividendo, posso citar aí Itaú, Institutos de Resseguro do Brasil, foram bolas muito dentro que a gente deu no ano passado, né? Itaú distribuiu o maior lucro da história de uma empresa de capital aberto no Brasil, Institutos de Resseguros do Brasil também, RBR3, muito bem, e fora que a gente aproveitou toda aquela onda de Fibra, e de Suzano também, né? E Magazine Luiza aí no médio prazo. Então, tanto para quem pensa no longo prazo, quanto para quem pensa no curto prazo, que seriam as suas operações em bolsa, temos uma série de alternativas e, obviamente, a gente já está de olho em alguns papéis, não só aqueles papéis que subiram, tem o potencial de subir mais, como, por exemplo, Magazine Luiza, Localiza, a própria Tegma, a Locamérica, que foi outro que a gente aproveitou uma tendência muito boa do ano passado para cá, né? E tem aqueles ativos que a gente já está de olho, setor bancário, de bancos médios, que pode ter uma consolidação, própria CCR, Eco Rodovias, né, que passaram por problemas do ano passado para cá, e até mesmo a Brasil Foods, aí, que está em maus lençóis, vamos dizer assim, né? São ativos também que a gente já está acompanhando, não são recomendações de compra agora, mas daqui a um pouco a gente pode aproveitar esses ativos que caíram bastante, numa retomada aí do mercado, pode ser que eles subam bem também, tá, pessoal? Como eu comentei, os links estão aqui na descrição, tanto para quem quer baixar, quanto para quem quer acessar ali no blog e ver direto. E também aqui embaixo tem o nosso Quero Contato, né, para quem quiser que a gente dê uma ligada, quer bater um papo a respeito dos seus investimentos, entender como a gente pode ajudar vocês a melhorar a rentabilidade de vocês. E tem também aqui o link do nosso WhatsApp. É só clicar e se quiser perguntar alguma coisa, né, se tiver alguma dúvida, nós estamos sempre à disposição. Como eu gosto de comentar com os clientes, essa questão do relacionamento, do atendimento é um diferencial muito forte aqui da Capitalizo, né? Nós somos de mercado, eu entendo que é muito importante estar do lado do investidor, tanto quando o mercado está bom, quando o mercado está ruim, né? E a gente faz questão de ter esse contato com os clientes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só colocar aqui nos comentários que a gente responde. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.